Bom pessoal, olá a todos. Eu já fiz nesse canal aqui um vídeo sobre o sábado, mas o vídeo ficou com muito barulho, ele ficou muito chiado, porque foi numa época que eu estava com o notebook com problemas e tal. Eu não tinha uma boa captação de áudio. E algumas pessoas pediram para eu fazer de novo esse vídeo. Então eu resolvi fazer de novo até para dar uma complementada, quem sabe uma explicação melhor, né? De vez em quando é bom renovar. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o sábado, né? Segundo a Bíblia. O termo sábado, Shabat em hebraico, ele se origina da raiz da palavra shavat, que significa descansar ou cessar, algo que termina, que cessa, tá bom? A primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é em Êxodo 16. Curioso, né? Ele aparece primeiro aqui, ó, em Êxodo. Primeiro ele aparece aqui como Sabaton, aqui onde eu destaquei, e depois como Shabat mesmo, tá? Mas é o mesmo termo, tem o mesmo sentido. O sábado, ele é anterior ao Gênesis, ele tem a ver com o ciclo da lua. Vamos entender. O homem utiliza até hoje, né, os luminares como marcadores de tempo, o Sol e a Lua. A Lua, a cada 7 dias, ela muda de fase. Então, a cada 7 dias, ela é cheia, minguante, nova, crescente e assim por diante. E isso determina uma semana. Então é assim que se marca o tempo, né, através dos luminares. Então, no último dia, a Lua cessava uma fase para iniciar outra fase. Era o último dia de uma fase da Lua. Hoje é o último dia de Lua cheia. Era mais ou menos assim. Então era comum, dentre vários povos, ter o sétimo dia como um dia de descanso semanal. Então isso aqui não é só dos hebreus. Os egípcios já guardavam o sábado, os sumérios, mesopotâmios e assim por diante. Porque eles observavam, né, os luminares. Então assim eles determinavam o tempo, uma semana. E era comum descansar um dia na semana. Às vezes nem sempre o sábado, mas era comum. Mas a origem do sábado ela é bem anterior mesmo aos hebreus. Outros povos já guardavam o sétimo dia como um dia de descanso. Na cultura hebraica, esse dia torna-se parte da identidade do povo e um selo, né, de pacto entre Deus e o povo, uma aliança. Então aquilo que os outros povos já faziam como meramente uma marcação de tempo, ou alguns povos até referente aos seus deuses, né, digamos assim, quando chega no povo hebreu, isso tem uma ressignificação, isso vira a identidade de um povo e um selo de uma aliança, que nem vocês podem ver aqui, ó. Deuteronômio 5, 1:15. Eu vou ler só as partes grifadas, tá? Senão vai ficar muito comprido. E chamou Moisés a todo Israel. Então com quem que Moisés está falando aqui? Com a casa de Israel. E disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. E aprendê-los-ei e guardá-los-ei para cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Com quem que Deus fez aqui uma aliança? Foi com o grego? Foi com o egípcio? Foi com o japonês? Não. Com a casa de Israel. O Senhor fez conosco uma aliança no monte Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco. Então Moisés ainda frisa, essa aliança não foi lá com Abraão, não foi com Noé, não foi com os nossos pais, foi conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, o Senhor falou conosco no monte no meio do fogo. Então ali Deus fez uma aliança com eles, literalmente. Aí aqui da parte grifada em diante, ó o que faz parte da aliança. Ó. Guarda o dia de sábado para o santificar. Inclusive aqui é a origem dos 10 mandamentos, né, as 10 palavras. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalhará e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele. Então aqui é parte de uma aliança, ó, uma aliança que Deus fez com eles, ó, conosco no monte Horebe. Tá vendo? Não é para o gentil. Aí aqui a parte grifada em vermelho. Por que Deus fez essa aliança aqui com eles? Olha só. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Quem que foi servo na terra do Egito? Os hebreus. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Aí eu pergunto, o cristão foi servo no Egito? Não. O grego foi servo no Egito? Não. O egípcio foi servo no Egito? Não. Agora, o hebreu foi servo no Egito. Então aqui o texto está bem claro. Ó. O sábado é parte de uma aliança que o judeu deve fazer, até para se lembrar que Deus tirou eles do Egito. Entendeu? Não é para o gentil. Então Deus determina ao seu povo a guarda do sábado. Eu esqueci a palavra Deus aqui. Perdão. A guarda do sábado como um sinal da sua aliança e em memória de que Deus tirou o povo da terra do Egito. Simples. Não é para o gentil. Então esse mandamento é específico para eles. Vocês podem ver aqui Ezequiel, que Ezequiel diz o mesmo. Ó. E, aqui é Deus falando através do profeta, os tirei da terra do Egito. Quem é que foi tirado da terra do Egito? O povo hebreu. E os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos,
e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei, que lhes, esse aqui é o povo hebreu, no plural, lhes dei os meus sábados, ou seja, o dia de sábado, para que servissem de sinal, um sinal entre o quê? Entre mim, né, entre Deus e eles, uma aliança, um pacto. Então o sábado é o mandamento de aliança. Eu não posso usurpar uma coisa que não é para mim. Imagina que eu faço um acordo assim, por exemplo, com o meu vizinho. Eu falo, olha fulano, se você deixar eu pôr meu carro na sua garagem, eu limpo a garagem para você. Ele fala, beleza, Ronaldo. Aí chega lá o meu outro cara que não tem nada a ver, vai lá e põe o carro na garagem. Foi com ele que o meu vizinho fez o acordo? Não, foi comigo. Então eu não posso usurpar uma coisa que não foi feita comigo, ok? A gente tem que respeitar aquilo que foi feito, é um pacto, um acordo. Tem até uma tradição judaica que fala que quando Deus deu a lei para Moisés, ele deu os 10 mandamentos duplicados, né, nas duas tábuas, 10 em uma e 10 na outra, igualzinho. Que é que nem um contrato, que tem duas vias. Então era um contrato entre Deus e um povo, tá bom? E mesmo em Êxodo 20, que algumas pessoas gostam de usar, mas tá lá nos 10 mandamentos, Ronaldo, não sei o que. Olha o que diz aqui, é a mesma coisa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Com quem que Moisés está falando aqui? Com o povo hebreu. Então é bem específico. Inclusive Êxodo 20 é tomado ali de Deuteronômio 5, né, para quem não sabe. Deuteronômio é mais antigo que Êxodo 20. Bom, continuando. Aqui Neemias, um rapaz até me atentou ali no grupo, né, pediu para mencionar, o Jorge. Um abraço aí para você, Jorge. Que aqui em Neemias nós vemos um exemplo disso, né, que tinha uns povos ali que eram os tírios, que faziam negócios ali em Israel, e eles tinham o hábito de vender no sábado, né, coisas ao povo de Judá. Então você vê claramente que esses povos aqui, eles não guardavam o sábado, e eles não tinham obrigação de guardar o sábado, porque eles eram gentios. Tanto que Neemias fica nervoso, né, com isso, que eles ficam comercializando ali no sábado. Aí Neemias manda fechar os portões da cidade para impedir que acabasse essa negociata no sábado. Parecido com o que Jesus fez lá no templo, só que Neemias mandou fechar os portões da cidade e só abrir quando passasse o Shabá. Só um detalhe também que eu não coloquei no vídeo, o sábado judeu ele começa no pôr do sol do dia anterior, tá? É na sexta-feira à tarde que começa o Shabá. Então não tem, pelo menos no Antigo Testamento, é claro que eu não vou mostrar o Velho Testamento todo aqui, né, o Taná, mas não tem nada mandando o gentil guardar o sábado. Eu já falei de Ciro, rei da Pérsia, outros personagens. Os gentios sempre tiveram essa liberdade e nunca foram excluídos por isso, nunca foram inferiores por isso, porque o sábado é o mandamento da aliança, porque Deus tirou o povo do Egito, é bem específico na Bíblia, então nunca foi obrigatório ao gentil. Aí alguns dizem que Isaías 56 fala do sábado. Será que é o que manda o estrangeiro guardar o sábado? Será? Vamos analisar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que guarda de profanar o sábado. Tá vendo, Ronaldo? Aqui tá falando que o homem que guarda o sábado é abençoado. Sim, mas aqui Isaías está falando do que? Ele está falando para os gentios? Não. Vamos ler o restante do versículo. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Aí ele faz uma mesma menção aqui do eunuco, e aí ele fala, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que eu me agrado e abraço a minha aliança. Eu também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não profanando os que abraçarem a aliança. O que o profeta está falando aqui? Que é para o estrangeiro guardar o sábado, que aí Deus vai fazer dele melhor que os filhos, né, que seriam os judeus nativos? Não. Ele está falando daqueles que se unem ao Senhor e abraçam a aliança. Está bem claro aqui, abraçam a aliança, tanto o estrangeiro quanto o eunuco. Vamos ver o que significa essas expressões? A expressão ali se unir ao Senhor vem do verbo lavar, que significa fazer parte, conforme você pode ver aqui no mesmo livro de Isaías 14:1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó, ou seja, farão parte do povo judeu. Então aqui não é para todo estrangeiro, é para o estrangeiro que se une ao Senhor, fazendo parte do mesmo povo, um tipo de conversão. E o termo ali, abraçar minha aliança, é óbvio, mesmo em português, é quem faz parte da aliança, né? O verbo ali, shazak, significa se tornar, adotar, fazer forte. Um exemplo aqui de Isaías, investi-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com teu cinto, e entregarei nas mãos o teu domínio, e será, ou seja, vai se tornar como um pai para os moradores.
Então aqui é o mesmo verbo, ó, o verbo hazak, perdão. Eu li shazak aqui, mas o CH no hebraico aqui a fonética tem um som meio de R, né? Hazak. Então aqui é algo que se torna. Então aqui quando Isaías fala desses estrangeiros, são estrangeiros que se unem ao Senhor e se tornam parte da aliança. Aqui inclusive é do mesmo verbo to be, né? O verbo ser. Ser parte da aliança, se tornam membro da aliança. Ou seja, o que Isaías está falando é de quem se converte ao judaísmo. E não que o estrangeiro não convertido, ou todo estrangeiro, teria que guardar o sábado. Então algumas pessoas fazem mau uso aqui de Isaías, mas o texto é bem claro. Está se referindo a estrangeiros que se tornam parte do povo hebreu, tá bom? Parte de Israel. Alguns argumentam que o sábado deve ser guardado por todos, porque Deus descansou no sétimo dia. Aqui, ó, Gênesis 2:3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Esse argumento é meio inválido, né? Porque na verdade é que Deus ele não descansou, ele cessou. Ele cessou a sua criação. Então não é bem descansar, né? A tradução correta aqui do verbo Shabat. E esse texto é posterior, né? Ele é meramente uma narrativa simbólica da criação. Não é um mandamento. Deus não está mandando todo mundo descansar só porque ele cessou de criar no sétimo dia. Então isso não é um bom argumento até. Não teria sentido nenhum. Já o Novo Testamento ele não menciona nada acerca do gentio ter que guardar o sábado. Não menciona, ao contrário. Segundo Atos 15, né, o Espírito Santo, aí não sou eu que estou falando, é o próprio Espírito Santo, ele orientou os gentios a guardarem apenas algumas coisas. E dentre essas coisas não está o sábado. Aqui, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então é o Espírito Santo que decidiu, não vos impor mais encargo algum. Então não tem imposição de sábado. Só essas coisas necessárias, ó. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais fazeis bem se vos guardardes. Não tem o sábado. Inclusive o próprio Jesus, né, não guardou o sábado, né, segundo o Novo Testamento. É uma contenda histórica, né, que começou entre Jesus e os judeus, porque ele foi colher espigas, né, no sábado, os apóstolos, né. Ó, e aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Algumas pessoas ainda falam assim, não, amadinho, mas quem colheu espiga aí, ó, foi os apóstolos, os discípulos, não foi Jesus. Mas só que Jesus estava passeando com eles no sábado, que não deveria ser feito também. Isso também é uma violação do sábado. Que nem vocês podem ver ali em Deuteronômio, que eu postei aqui o texto. No sábado não pode fazer nada. Então se Jesus era um homem judeu adulto do primeiro século, ele é chamado de rabino, o que ele estava fazendo passeando numa seara com os discípulos no sábado? Não teria sentido. Então a lei nunca foi obrigatória ao gentil, mas ela sempre foi acessível. Isso, qualquer um pode ter acesso à lei. Qualquer um pode seguir os mandamentos, os preceitos, mas tem um porém. O próprio Novo Testamento adverte que quem seguir a lei deve seguir toda a lei, e não apenas o que convém. Porque senão é hipocrisia e também pode ter problema se a pessoa começar a fazer a seguir a lei seletivamente. Ah, isso aqui me convém, isso aqui não me convém. Ironicamente é o que a maioria faz, né? Principalmente algumas igrejas evangélicas, né? Algumas igrejas eles pegam só o que convém da lei. Isso é errado segundo o próprio Novo Testamento. Olha aqui, ó, Gálatas, o que Paulo falou? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então o que Paulo está dizendo? Que a pessoa que viver sobre a lei, ou está debaixo da lei, ela tem que seguir todas as coisas que estão escritas no livro da lei, na Torá. Não apenas o que convém. Ah, eu vou guardar, eu não vou ter imagem que nem os católicos, mas eu vou fazer um outro ritual ali. Aí não adianta, isso é hipocrisia, é um peso e duas medidas. Tanto que Paulo ainda fala aqui, ó, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Então Paulo fala, o gentil não tem que seguir a lei. Ah, amadinho, mas aí você está falando de Paulo. Paulo não vale porque Paulo ele se auto-intitulou apóstolo, não sei o que, é uma outra corrente de pensamento. Ok, vamos ver Tiago então. Tiago era um apóstolo e andou com Jesus. Ó. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se você faz acepção de pessoas, você comete pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores, pecadores. Porque qualquer pessoa que guardar toda a lei de Moisés, e tropeçar num só ponto, ou seja, deixar de fazer um preceito da lei, tornou-se culpado por todos. O que Tiago está falando aqui? O mesmo que Paulo. Isso faz parte do pacto, da aliança da lei. Não adianta eu guardar o sábado e praticar idolatria. Não existe. Tem que seguir toda a lei. Porque aquele que disse não cometerás adultério, né, Deus também falou para não matar. Ou seja, a mesma lei que diz uma coisa, diz outras coisas.
Segundo o judaísmo, são 613 mandamentos. Então, não adianta guardar um preceito, achando que está agradando a Deus, ou bajulando a Deus, e violar todos os outros mandamentos. Aí não dá. Tá certo que tem mandamentos que são específicos, tem mandamentos que são para homens, para mulheres, para sacerdotes, mas resumindo, se tem uma lei, você tem que seguir tudo aquilo que é para você da lei. Senão não adianta, senão você se torna uma pessoa hipócrita. Aí que nem o Tiago fala aqui, ó, a pessoa se torna um transgressor da lei. Logo, não adianta, por exemplo, uma pessoa guardar o sábado e praticar idolatria. Não adianta, é bobo isso. Os gentios, como vimos, não têm obrigação de guardar o sábado. Alguns rabinos, como Moré Ventura, que tem um canal muito bom aqui no YouTube, eles são favoráveis, né, de que o gentio guarde o sábado. Mas eles advertem sobre esses detalhes. Que não se deve o sábado ser guardado de qualquer jeito, né, porque tem todo umas ordenanças, né, que envolvem o sábado, uma parte ritualística. Então não adianta só, vou ficar em casa só e pronto. Não, não é assim que funciona. Porque senão isso pode ser um anátema. Ou seja, a pessoa pode acabar atraindo a ira de Deus, né? Em vez de agradar a Deus, a pessoa pode dar um tiro no pé. E é em vão seguir o mandamento de uma aliança e de respeitar o restante. É o mesmo que alguém, por exemplo, falar assim, eu vou limpar sua casa de graça, fulano, pra você. Que legal. Aí chega lá, a pessoa quebra tudo sua louça. É em vão. Não teria sentido, entendeu? E para o cristão, nesse caso, aqui só para finalizar o vídeo, isso gera um problema. Não só pelo fato do Novo Testamento não mandar o cristão seguir a lei, mas é porque o cristão ele tem Jesus como Deus, pelo menos boa parte dos cristãos. Então isso configura dentro da lei idolatria. Porque a mesma lei que fala para guardar o sábado é a mesma lei que fala não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 20, inclusive. Não terás outros deuses. Então não adianta, por exemplo, um cristão guardar o sábado, como algumas igrejas fazem, algumas igrejas sabáticas, e cultuam um outro Deus. Quer dizer, é que nem aqui, ó, Paulo ou Tiago falaram. A pessoa cai em anátema, em maldição, porque ela segue uma coisa e ignora outra. Quer ver aqui, ó, Deuteronômio? Aqui, ó, o que diz aqui em Deuteronômio? Ó? Não terás outros deuses diante de mim. Então não adianta a pessoa guardar o sábado, porque está aqui na lei, ó, guarda o dia de sábado para o santificar, e violar esse mandamento aqui. Então se o cristão tem Jesus como Deus, ele não deve guardar o sábado, porque ele já está violando o primeiro e principal mandamento da lei, que é justamente ter outros deuses. Tá bom? Então fica aí para reflexão, o sábado nunca foi imposto ao gentio, e quem quiser seguir o mandamento da lei, como por exemplo o sábado, lembre que é um mandamento específico de uma aliança entre Deus e um povo, porque Deus tirou esse povo do Egito. Então tenha cuidado, porque senão você pode estar violando um pacto, forçando, usurpando algo que não foi feito para você. Ronaldo, então eu também posso matar, roubar, porque a lei... Não, aqui não. Aqui os outros mandamentos, cada povo, né, tem o direito de fazer suas próprias leis, né? Inclusive tem leis civis. Agora o sábado mesmo ele é específico, ele é parte de uma aliança. Não é legal usurpar essa aliança que não foi feita com você e nem para você. E não adianta você guardar o sábado, achar que vai estar agradando a Deus e violar outros mandamentos, como esse daqui, ó. Lembrando que a idolatria não é só referente a Jesus também, né? Tem outros tipos de idolatria. Ainda mais hoje no Brasil, que a gente está vivendo uma época política conturbada. Eu estou vendo muita gente praticando idolatria. Mas enfim, fica aí para reflexão, tá bom? Paz a todos.